Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da Revolução Francesa. Eu expliquei no vídeo passado que os primeiros passos da Revolução Francesa foi exatamente com a Assembleia Constituinte, né? Os Estados Gerais, né? Quando o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais. Bom, ali temos o início da Revolução Francesa, que é quando o terceiro Estado consegue, né, ter sua autonomia através da Assembleia Constituinte. E aí eu expliquei para vocês um pouquinho do processo da divisão dos três poderes, né, executivo, legislativo e o judiciário. Também expliquei para vocês a tentativa da contra-revolução, que é quando o rei Luís XVI, com a ajuda da Áustria e da Prússia, tentam fazer uma contra-revolução. É aí que ele vai ser aprisionado e aí vou contar para vocês um pouco o desfecho dessa história. Bom, para muitos historiadores, pesquisadores da área, falam que a Revolução Francesa vai durar mais ou menos 10 anos. Ela vai de 1789 a 1799. O que ocorre em 10 anos são diversas manifestações e diversas formas de implementar a revolução. Primeiramente, lembra que eu falei dos jacobinos, grupo mais radical que defendia os setores mais populares e queriam acabar de vez com a monarquia. E lembra que eu falei dos girondinos, que era o grupo mais tranquilo, que era a favor de uma monarquia constitucional e defendia exatamente os privilégios da alta burguesia. Bom, depois que o rei vai perder o seu poder, vai começar aí um conflito de ideias, né, entre os girondinos e os jacobinos. No ano de 1791 é aprovado na França a Constituição Nacional dos franceses. Essa Constituição previa exatamente o fim dos privilégios dos nobres e do clero. Também nessa Constituição previa o voto censitário, ou seja, só tem o direito ao voto quem tem uma renda, quem tem din-din. E isso exatamente ia contra os valores dos que estavam brigando pela Revolução Francesa, dos mais pobres. Ou seja, eles estavam sendo o escudo da alta burguesia. A alta burguesia manipulavam os sans-culottes. Abrindo um pouco o parênteses, vou falar um pouquinho dos sans-culottes. Bom, como vocês estão vendo aqui na imagem, culotte é um acessório das calças, de calças. E na época era como se fosse o símbolo para determinar quem era pobre e quem era rico. Ou seja, quem era nobre, do clero, e quem era do terceiro estado, da média ou baixa burguesia, ou dos trabalhadores, dos pobres. Pronto, os mais pobres eram chamados sans-culottes, ou seja, os sem culottes, porque eles não tinham dinheiro para gastar com os culottes, porque era um acessório muito caro, só tinha condições de comprar quem realmente era rico. Enfim, voltando um pouco para o processo da Revolução Francesa, vamos entender um pouco. Em 1792, o rei e a monarquia constitucional, que vai durar exatamente pouco menos de um ano, o rei Luís XVI vai tentar fugir para a Áustria. Ele vai ser capturado e vai ser preso, ele e a família dele. E no ano seguinte, por meio de um julgamento, ele vai ser assassinado em praça pública para todo mundo ver. Triste, né, velho? Muito triste, infelizmente. Ele vai perder sua cabeça, depois sua mulher, um pouco tempo depois, também vai perder sua cabeça, porque vão ser julgados exatamente por traição. Segundo os franceses revolucionários, eles estão traindo exatamente o processo da Revolução Francesa. Aí temos o início da guerra entre os jacobinos e os girondinos. Aí, gente, com o desfecho da morte do rei, né, o Luís XVI, de sua mulher Maria Antonieta, os vizinhos começaram a ter medo, porque praticamente a Europa todinha era do antigo regime. Quando falamos em antigo regime, estamos falando exatamente do absolutismo, onde o rei é o absoluto, é o que manda em tudo. Lembrem disso. Pronto, os vizinhos começaram a ter medo e fizeram uma coligação, né? A Prússia, a Rússia, a Áustria, a Espanha, fizeram uma coligação e declararam guerra exatamente no ano de 1793 aos revolucionários.
os revolucionários, que estavam ainda lá no processo ainda de conflitos de ideias, os jacobinos e os girondinos, organizaram, né, um exército do povo. Temos aí o primeiro exército francês de uma forma organizada, não aqueles que têm aqueles treinamentos militares, mas não, o povo, exatamente, o povo, todos armados, foram e enfrentaram, né, todos os que iam contra a revolução. E aí temos um processo de uma pequena guerra, ou uma grande guerra, né, que vai durar ali pouco menos de 2 anos, pouco menos de 2 anos. Em 1793, vai ter o início aí da radicalização exatamente da Revolução Francesa. Os jacobinos vão começar a fazer diversas atrocidades, vão matar várias pessoas que, por exemplo, tinha um cara que surgiu na época, lembra que eu falei da liberdade de expressão, que os direitos do cidadão e do homem e do cidadão, né, dava exatamente o direito da liberdade de expressão. Vai surgir vários jornais, e o jornal do Marat, né, vai publicar várias notícias e também vai publicar algumas coisas, por exemplo, falando de possíveis traidores. E esses possíveis traidores eram assassinados exatamente em praça pública com a guilhotina. Esse período, que vai de 1793 a 1795, ficou conhecido como um período de terror, porque era assim mais ou menos, pessoal. Qualquer boato que surgia de alguém que estava querendo ou era contra exatamente aos jacobinos eram assassinados. E isso foi utilizado por muita gente que tinha, por exemplo, um inimigo. Eu tinha um inimigo, o que eu falava do meu inimigo? Eu dizia que ele era um traidor. Chegava lá na alta patente, né, dos jacobinos e dizia: ó, tem um traidor ali na minha rua. Ele é um traidor, ele apoia os contra-revolucionários, né? Ele apoia os monarquistas. Pode ir lá, pode confiar em mim. Sem nenhuma prova, os jacobinos iam lá e pegavam essa pessoa e assassinavam na guilhotina. Eram diversos assassinatos por dia nas guilhotinas da cidade de Paris. Os jacobinos começaram a perseguir os girondinos, perseguir pessoas que iam contra exatamente o governo jacobino, né? E declaração dos direitos do homem e do cidadão estava sendo ignorada, né? Eles próprios estavam indo contra exatamente a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ninguém estava tendo liberdade. Quem tinha uma ideia contra o governo era assassinado. E um dos jornais era o do Marat, que era um dos líderes dos jacobinos, publicava direto quem eram os possíveis traidores. E aí o Robespierre eu tentando aí, Robespierre, exatamente, o Robespierre é outro líder jacobino que vai assassinar várias pessoas exatamente nessa teoria de traição. Porque aí, pessoal, sangue. Por isso que esse período ficou conhecido como o período do terror. Um dos grandes líderes jacobinos, né, e líderes dos sans-culottes, também idealizador e dono do jornal Amigo do Povo, que eu citei neste antes, o Marat, vai ser assassinado no ano de 1793. Vocês achavam mesmo que os girondinos iriam deixar perder o governo assim? Fácil? Claro que não. O Marat vai ser assassinado exatamente por uma girondina. Exatamente, é uma mulher que vai matar ele. É a Charlotte Corday. Exatamente. Porque é em francês, gente. Você sabe que os franceses gostam de falar de um jeito diferente. Mas tá aí. Se fosse português era Charlotte Corday. Bom, brincadeiras à parte, ele vai ser assassinado exatamente por essa mulher, porque era assim. O jornal Amigo do Povo, o jornal do Marat, recebia as informações de possíveis traidores e publicava. Pronto, essa mulher, para conseguir, né, chegar ao Marat, disse que ia entregar possíveis traidores. Quando chegou lá para entregar as informações, enfiou a faca nele e matou o Marat. Mas ainda estou falando de 1793. O período de terror está apenas começando. O Robespierre
vai continuar matando, inclusive vai matar alguns aliados, como o Danton. Danton era um moderado dos jacobinos, amigo dele, próximo, e ele acaba matando o Danton exatamente por isso, porque, sei lá, como ele perdeu o governo, porque o Danton era mais moderado, porque ele defendia uma revolução mais moderada, sem tanta violência assim. Eram muitas mortes, e ele vai acabar sendo morto, Robespierre vai acabar sendo morto, guilhotinado também, em 1795, e os girondinos voltam ao poder. E aí também temos o fim a volta, quer dizer, do voto censitário de novo, né? Porque é os girondinos que estão no poder, é a alta burguesia que está no poder. E vai ter agora um novo período, que vai de 1795 a 1799, que é quando um certo cara aí vai comandar o país. E aí já é assunto para outra aula, para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e esperem até a próxima semana. Um abraço e até mais.